A paz do Senhor para a igreja. Estamos iniciando mais um culto de doutrina. Estaremos agora orando para darmos início. Soberano Deus, eterno Pai, te somos gratos por mais esta oportunidade que nós temos de aprender acerca da tua palavra. Pai querido, abençoa, Senhor, para que cada vez mais amemos, nos dediquemos ao estudo da Tua Palavra e que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Como temos feito nas últimas sextas-feiras, hoje estaremos dando continuidade ao estudo que estamos fazendo dentro do Evangelho de Marcos, utilizando a análise retórica. Hoje estaremos dentro da última sessão estudando a terceira subsequência. Então, recordando, vimos que a última sessão, a terceira e última sessão, que pega do capítulo 10 até o capítulo 15, ela está dividida em 3 subsequências. Estudamos na sexta passada a primeira subsequência. Hoje estaremos estudando a terceira, porque a segunda, que é a central, estaremos estudando na próxima sexta-feira. Então, essa terceira subsequência, ela é formada por uma única sequência. Essa terceira subsequência, ela tem como sequência central, Jesus é entronizado como novo rei para todos os povos. Então, pega do capítulo 14, versículo 53, até o capítulo 15, no versículo de número 20. Esta sequência, por sua vez, ela está dividida em 7 passagens. Então, dentro da terceira subsequência, dentro da nossa proposta, estamos pegando a sequência central, e esta sequência central, ela, por sua vez, ela compreende 7 passagens. E essas 7 passagens estão distribuídas da seguinte forma. Então, para aqueles que eu já disponibilizei o PDF, e aí vocês podem acompanhar por aí. A primeira sequência pega o capítulo 14, versículos 53 e 54, quando Jesus ele é conduzido ao sumo sacerdote. A segunda passagem, os sumos sacerdotes, em outras traduções, os principais dos sacerdotes, procuram matar Jesus, acusá-lo para poder condená-lo à morte. Então, no capítulo 14, do versículo 55 até o 64. A terceira passagem, que ela compreende um único versículo, os servos do sumo sacerdote zombam de Jesus, no capítulo 14, versículo 65. E aí, a passagem central, negação e arrependimento de Pedro, no capítulo 14, do versículo 66 ao 72. Depois, retorna. Então, agora, Jesus ele é conduzido ao governador, no capítulo 15, versículo 1. Depois, que seria a Belinha, os sumos sacerdotes procuram crucificar Jesus, no capítulo 15, do versículo 2 ao 15. E Celinha, os soldados do governador zombam de Jesus, capítulo 15, do versículo 16 ao 20. Então, observem a correspondência.
Jesus é conduzido ao sumo sacerdote, lá no capítulo 14, versículos 53 e 54. Agora aqui, em 15:1, Jesus é conduzido ao governador. Se lá os sumos sacerdotes, lá no início, os sumos sacerdotes procuram matar Jesus, capítulo 14, versículos 55 ao 64, aqui os sumos sacerdotes procuram crucificar Jesus. Então, observe como nós vamos obtendo essa correspondência. Capítulo 15, versículo 2 ao 15. E se lá no início os servos do sumo sacerdote zombam de Jesus, aqui os soldados do governador zombam de Jesus. No capítulo 15, versículos 16 ao 20. Essas passagens, elas podem ser reagrupadas em subsequências, que ficam organizadas, então, dessa forma. As 3 primeiras formam, então, Jesus julgado pelas autoridades religiosas. Ou seja, do capítulo 14, versículo 53 ao versículo 65. Continua no meio, negação e arrependimento de Pedro, capítulo 14, versículo 66 ao 72, e a linha, pegando as 3 últimas passagens, Jesus julgado pelas autoridades seculares. Capítulo 15, versículo 1 ao 20. Toda essa sequência, então, ela tem nos seus extremos o julgamento de Jesus, primeiro pelas autoridades religiosas, e depois o julgamento pelas autoridades seculares. Ou seja, você tem um julgamento judeu, um julgamento feito pelas autoridades religiosas judaicas, e um julgamento feito pelas autoridades seculares, ou seja, pelas autoridades romanas. No meio, você tem o episódio da negação e arrependimento de Pedro. Essa organização também você vê lá no Evangelho de Mateus. Da mesma forma, mostra primeiro o julgamento no Sinédrio, ou seja, o julgamento pelas autoridades religiosas. Vem o episódio da negação e arrependimento de Pedro. A única diferença é que depois coloca também o episódio em que Judas Iscariotes ele se enforca, faz um contraponto do que podemos dizer entre um arrependimento e um remorso, né? E depois mostra o julgamento pelas autoridades seculares. Então, toda a temática aqui é julgamento. Essa questão da negação e arrependimento de Pedro não deixa de ser um julgamento também. Não deixará de ser um julgamento de consciência, em que tacitamente outras pessoas estão o julgando e ele próprio passará por um julgamento de consciência. Então você tem as 2 instâncias, a religiosa, a secular, o civil, ou o julgamento judaico, né, judeu, e o romano. Então, no centro, como que mediando esses julgamentos, a negação de Pedro junto com seu arrependimento. Pedro aqui, ele representa os discípulos. Não somente aqui, mas você percebe como no Evangelho de Marcos, Pedro, ele tem essa representatividade dos discípulos. E ao negar, é como se ele concordasse, entre aspas, com o duplo julgamento efetuado. Então, a negação de Pedro é como se ele estivesse concordando com o julgamento que está sendo feito de Jesus. Mas, ao contrário das autoridades religiosas e civis, demonstra arrependimento ao final. Então, é esse o diferencial. No episódio das negações, ele se equipara ao Sinédrio e à autoridade romana que estão julgando Jesus. Com o seu comportamento, ele está efetuando isso. Agora, o diferencial é esse item a mais, que é o arrependimento. Então, por isso que ele ocupa a parte central.
E é por isso que nós vamos analisar esse episódio, essa passagem sobre a negação e arrependimento de Pedro, e que vai então no capítulo 14, do versículo 66 ao 72, que nós vamos agora observar em detalhes. Então, como eu sempre tenho feito, aqui com uma tradução alternativa, mas podem acompanhar pela Bíblia, no capítulo 14, do versículo 66 ao 72. Aqui nós temos 2 episódios. O primeiro episódio envolve as negações. São 3 negações, então um episódio dividido em 3 trechos. E o segundo episódio, ele fecha então com a declaração, com a demonstração do arrependimento de Pedro. Então você pode dividir em 2 episódios, o primeiro episódio dividido em 3 trechos, ou levando em consideração todo o conjunto, dividido em 4 partes. A maneira como Marcos coloca, então, nós temos assim, a partir do versículo 66. E estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro aquecendo-se, fixando-o, disse: também tu com o Nazareno estavas com Jesus. Aí no versículo 68. Entretanto negou, dizendo: não conheço, nem sei o que tu dizes. E saiu para fora do vestíbulo, e um galo cantou. Agora, a segunda negação, e que não deixa de ser o trecho central desse primeiro episódio envolvendo as negações, é a segunda negação. E a serva, vendo, começou novamente a dizer aos presentes: um deles é. Agora no início do versículo 70. Entretanto, novamente negou. Agora, o terceiro trecho, a terceira negação, aí na continuidade do versículo 70, até o início do versículo 72. E, pouco depois, novamente os presentes disseram a Pedro: verdadeiramente um deles és, porque Galileu és. Aí no versículo 71, entretanto começou a praguejar e a jurar: não conheço o homem de quem dizeis. Início do versículo 72. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. Agora vem o segundo episódio, ou a quarta parte, que é a continuidade do versículo 72, que mostra o arrependimento. E lembrou-se Pedro da palavra, como disse-lhe Jesus: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes me renegarás. E lançou-se a chorar. Então, como nós dissemos, são 2 episódios, um acerca da tripla negação e outro do arrependimento. Os 3 momentos, é interessante observar
os personagens envolvidos, trabalhar um pouco aqui da narrativa, né? Os 3 momentos da negação envolvem uma serva do sumo sacerdote e os presentes, aqueles que estão assistindo. É interessante que a primeira negação diante da serva do sumo sacerdote contrapõe-se com o testemunho de Jesus dado diante do sumo sacerdote anteriormente. Porque logo antes dessa passagem, Jesus é levado ao sinédrio e ele precisa dar um testemunho diante do sumo sacerdote. Inclusive, há a declaração de que Jesus, para passar por esse julgamento diante dos judeus, diante das autoridades religiosas, ele é levado ao pátio. A palavra pátio lá também é mencionada. E a terceira negação, ela é feita diante dos presentes, que contrapõe-se ao testemunho dado por Jesus diante de Pilatos, e o julgamento que é feito diante de Pilatos, e que também é assistido por muitas pessoas presentes. Nesse momento, diz que Pedro teve que sair para fora do pátio, algumas traduções colocam o alpendre, e lá, no capítulo 15, do versículo 1 ao 20, diz que Jesus precisou ser levado para fora do pátio também. Então, você tem essa correspondência. E aí você tem, então, o papel da negação central, que significa Pedro negando-se a si mesmo ser um dos discípulos. E esta contrapõe-se à demonstração de arrependimento na parte final. É interessante que esse esquema você encontra mais ou menos lá em João, no capítulo 18. Então, em João, no capítulo 18, do versículo 15 ao 18, Pedro nega a Jesus uma primeira vez. Aí depois, Anás interroga a Jesus, sendo que antes Jesus já é colocado diante de Anás, no versículo 12 ao 14. Versículo 15 ao 18, Pedro nega a Jesus. Depois, Anás interroga Jesus, do versículo 19 ao 24. E aí, do versículo 25 ao 27, de novo, Pedro nega a Jesus. E logo depois, do versículo 28 ao 32, Jesus perante Pilatos. E você vê, então, praticamente o mesmo esquema de comparação. Aqui em João ficou até mais claro, como cada negação de Pedro é comparada com um dos interrogatórios ou um dos julgamentos. Então, dando continuidade, nós temos então aqui 4 partes, podemos dividir em 4 trechos. A primeira negação, ela sendo comparada à terceira, e a segunda negação ao arrependimento. Então, A, primeira negação, dos versículos 66 ao 68. B, segunda negação, dos versículos 69 ao versículo 70, ao início do versículo 70. A linha, terceira negação, versículos 70, parte B, até o início, ou seja, a parte A do versículo 72, e o arrependimento, o versículo 72, a parte B, o restante da parte B. Então, a serva do sumo sacerdote representa o próprio sumo sacerdote, cujo julgamento já tinha sido descrito em Marcos anteriormente, e os presentes representam esses que vão assistir no amanhecer o julgamento de Jesus perante Pilatos. É bem interessante como a narrativa ela coloca dessa forma.
Agora, um outro detalhe interessante é a presença do galo. O porquê do galo? Praticamente, você não tem menções do galo na Bíblia. Existe uma possível menção lá no livro de Jó. Outro detalhe é que as negações de Pedro lembram a negação de Caim em conhecer Abel. Isso aí pode chamar de um eco. Isso é bem sutil. Não dá nem para perceber, mas há como que essa referência sutil, quando Deus pergunta a Caim pelo seu irmão, e ele diz: eu não sei, por acaso eu sou tutor, né? Eu sou guarda do meu irmão? Então, existe uma passagem lá no livro de Jó, Jó 38, 36, que é uma possível menção ao galo, mas é uma passagem cuja tradução é complicada. Observe, na Almeida Corrigida está assim: quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu o entendimento? Assim está na Corrigida. Na Almeida Atualizada, quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? A tradução está totalmente diferente. E quando você pega a Bíblia de Jerusalém, ou quem deu entendimento ao galo? Por que essa diferença tão grande nas traduções? É uma palavrinha aí que dá essa confusão, que os dicionários eles não entram em acordo sobre o real significado. Então, isso é uma particularidade do hebraico. É uma língua antiquíssima que deixou de ser falada aí durante 2000 anos e por isso alguns significados ou se perderam ou os significados são duvidosos. Então, um dicionário que é conhecido pela sigla BDB propõe como tradução um fenômeno, uma aparição, daí meteoro na Almeida Atualizada. Alguns comentaristas propõem mente, que é a tradução adotada na Almeida Corrigida. Mas aquele que hoje é considerado um dos dicionários mais respeitados, que é o Halot, ele propõe justamente galo, que é a tradução que é adotada na Bíblia de Jerusalém. Bom, mas o mais importante é saber o que o galo representa na tradição judaica, porque não existe certeza se Jó 38, 36 está fazendo ou não menção do galo. Então, na dúvida, é melhor não utilizar esse versículo de Jó e nos deter qual é o significado do galo dentro da tradição judaica. O galo é conhecido pela inteligência em discernir a vinda do amanhecer. Então ele é considerado inteligente na tradição judaica porque logo ao amanhecer ele canta, anuncia. Ou seja, é como se ele soubesse exatamente o momento do alvorecer, o momento do amanhecer. Por isso que existe uma bênção, ou seja, uma oração judaica que é repetida logo pela manhã. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Então tem essa interessante oração judaica. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite, entre o dia e a noite. Por isso o galo canta quando Pedro nega. Porque já que o galo, na tradição judaica, nesta oração judaica, eles chamam de bênção, é uma oração. Já que o galo,
ele tem essa distinção entre o dia e a noite. É como se o galo estivesse mandando essa mensagem para Pedro. Você precisa acabar com essa noite, porque amanhã está chegando. Vem a ressurreição de Jesus e você vai negar Jesus. Você vai continuar na noite, porque a noite está terminando. E aí você vai continuar na noite. É tipo quando Jesus fala: irai-vos, mas não pequeis, não deixe a sua ira transpor. Não deixe o sol se pôr sobre vossa ira. E é interessante que lá no Evangelho de João, ainda dentro dessa simbologia dia e noite, só o Evangelho de João que cita esse detalhe lá no capítulo 13. Judas, ele é aquele que trai, e quando ele sai justamente para trair Jesus, o Evangelho de João, ele faz um comentário bem simples, e era noite. Ou seja, era noite no coração, na alma de Judas Iscariotes. João, no capítulo 13, vamos lá, no versículo 30. Só que eu vou ler desde o versículo 27, mas é o versículo 30. João, capítulo 13, a partir do versículo 27. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus a Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, dos discípulos, percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, porque aqui Jesus estava celebrando a última ceia. É quando Jesus ele declara: um de vós me trairá. E ele, tendo recebido o bocado, esse bocado de pão, saiu logo. E era noite. Lá fora, era noite física também. Mas aqui o Evangelho de João quer destacar a noite espiritual pela qual Judas está passando. E ali em Marcos, isso é falado também sutilmente acerca de Pedro. E é por isso que Mateus vai aproveitar e comparar as duas situações. Só Mateus é que faz essa comparação entre Pedro e Judas. Pedro, ele não deixa de trair também Jesus, só que ele se arrepende. A negação dele é uma traição. Como eu disse, a negação de Pedro, a tripla negação dele, o coloca junto com aqueles que estão procurando condenar Jesus. É por isso que está sendo colocado entre os dois julgamentos. Só que Pedro ele se arrepende. Judas, ele também concorda com o julgamento, ele concorda ainda muito mais porque ele toma parte ativa, procurando entregar Jesus. Só que ele não se arrepende. O que alguns estudiosos ponderam é que houve um remorso no máximo, mas não um arrependimento. Esse aqui ainda em João 13, 30 diz: tendo Judas tomado um carro, saiu logo, já era noite, e já era treva no coração. Era noite física, porque isso foi celebrado já alta noite, mas era também noite no coração, no espírito, na alma de Judas. Então fala também da noite espiritual. Então, esse é o simbolismo do galo. Então, por isso que ele é mencionado.
Ainda retornando lá em Marcos, a maneira como as três negações eles se colocam. Primeiramente, vem a serva do sumo sacerdote, fixando, olhando atentamente, como quem diz: eu te conheço, eu estou reconhecendo quem é você, eu não posso estar enganada. Disse: também tu com o Nazareno estavas, com Jesus. Então, num primeiro momento, ela não declara que ele seja discípulo, exatamente. Diz: ó, eu estou lembrando, você estava com Jesus, o Nazareno. Aí ele responde: não conheço nem sei o que tu dizes. Então, num primeiro momento, a negação dele é dessa forma: olha, não sei do que você está falando, não sei de quem você está falando. O foco é na declaração em si da serva do sumo sacerdote. É nesse momento, então, que o galo canta pela primeira vez. E junto ao movimento dele ter saído para fora do vestíbulo, ou seja, quase estando fora do pátio, esse movimento de sair é bem interessante também. É como se ele estivesse tacitamente também querendo sair da presença de Deus, querendo sair dentre o grupo dos discípulos. Isso é bem representativo. Tanto é que nesse momento um galo canta. Na segunda negação, agora é mais contundente. E a serva, vendo, começou novamente a dizer. Então aqui o texto deixa entender que é a mesma serva da primeira negação. Então começou novamente a dizer aos presentes. Então aqui é o encontro esse diálogo, né? Agora com a presença, com os presentes. Um deles é. Inclusive, a Almeida Corrigida coloca, né, aquela famosa, um dos tais, né? Ou seja, você é um deles. Antes eu pensava que você apenas estava acompanhando. Mas não, agora eu penso que você é um deles, ou seja, um dos discípulos. Entretanto, novamente negou. Então, se na primeira negação ele poderia dar a desculpa, digamos assim, olha, não estou entendendo, não conheço, não sei do que você está falando, né? Mas agora não, agora é bem categórico. Ela declarou, ó, você é um deles. E ele negou. Agora, a terceira negação diz respeito aos presentes. Até agora falou a serva do sumo sacerdote. Agora são os presentes. Verdadeiramente, um deles és, porque Galileu és. E é interessante a importância da Galileia dentro do Evangelho de Marcos. Aqui nós falamos nas outras sextas-feiras. Como o Evangelho de Marcos ele está dividido geograficamente, colocando o ministério de Jesus começando justamente na Galileia. Jesus sendo identificado, embora Jesus tenha nascido, de acordo com o Evangelho de Mateus, ele tenha nascido em Belém, da Judéia, Jesus, ele passou a sua infância em Nazaré, que é na Galileia. Então, dizer que é Galileu significa declarar que realmente é um discípulo de Jesus. Verdadeiramente um deles és, porque Galileu és. Mateus vai completar, a tua fala te denuncia. Ou seja, o modo de falar, o que nós chamamos hoje de sotaque. E aqui no versículo 71, ele começou a praguejar e a jurar.
Quando você observa aqui no texto grego, quando ele diz que ele começou a praguejar, a palavra que aparece aqui no grego é anatematizar. Anematizar era o ato pelo qual alguma coisa era colocada sob maldição. Agora, só era anematizado quem mentia. Ou uma das razões desse processo de anematizar era a mentira. Só que aqui, como nós sabemos, quem está mentindo é Pedro. E não contente em praguejar, ou seja, anematizar, ele jura. E você lembra daquela passagem lá de Mateus, em que Jesus declara: para não jurar nem pelo céu, nem pela terra. Porque o juramento, ele é alguma coisa séria. Você não pode jurar por aquilo que não é autêntico. E ele está jurando em cima de uma mentira dele. E veja a gravidade aqui. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Quando é óbvio que ele conhece. Conhece, convive, segundo a tradição, 3 anos, é seu discípulo. Aquele discípulo que é entregue uma espécie de chefia dos discípulos, ele não será o único, mas ele é um líder. E é por isso que imediatamente, logo, o galo cantou pela segunda vez. Essa palavra imediatamente, ela tem um papel, no grego eutis, ela tem um papel importante no Evangelho de Marcos. Por isso costuma-se dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho da rapidez, o Evangelho da dinâmica, porque essa palavra vai aparecendo constantemente e logo depois, imediatamente, e então o galo cantou pela segunda vez. E é quando ele lembrou do que Jesus havia dito antes: antes que 2 vezes cante o galo, tu me renegarás 3 vezes. Isso aqui é uma coisa muito importante. Nas nossas traduções, coloca simplesmente: tu me negarás 3 vezes. Aqui no versículo 72. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Na Almeida Corrigida, a mesma coisa. Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás, 3 vezes me negarás tu. Como se a palavra negar fosse a mesma. Só que no grego é uma palavra mais forte. E que é por isso que eu traduzi aqui como renegar. Qual é a diferença sutil de negar? Renegar significa que você negou mais de uma vez. Significa que você reforçou a negação. E a negação tripla, essa questão do 3, além do 3 ser esse número importante aí dentro da Bíblia, especialmente dentro do Evangelho de Marcos, como nós temos visto, o 3 aqui, ele tem uma simbologia muito forte. Quando você vai lá no livro de Gênesis,
José, ele diz a Faraó que ele teve o mesmo sonho 2 vezes, porque Deus quer garantir aquilo para Faraó. Então, o 2, ele é o número da certeza, podemos dizer assim. Então, o 3 é mais do que a certeza. E aqui é interessante porque se Pedro negou 3 vezes, ele negou de forma absoluta. E é por isso que vem então o episódio do arrependimento de Pedro. E aqui é interessante fazer uma rápida, breve leitura sinótica. Como nós sabemos, esse episódio ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos, também é narrado, ainda que de uma outra forma, no Evangelho de João. São poucos os episódios que são narrados nos 4 evangelhos. Está um pouco diferente ali, mas também é narrado no Evangelho de João. Agora, o episódio do arrependimento é bem interessante. Mateus e Lucas têm exatamente a mesma redação, é uma redação mais longa, enquanto que a redação de Marcos é mais curta, mas não deixa de ser mais dramática. Em que sentido? Como é que está em Mateus e Lucas? Mateus 26, versículo 75, que é idêntico a Lucas no capítulo 22, versículo 62. Aí o finalzinho está assim: e saindo para fora, chorou amargamente. Essa é a redação de Mateus e que foi seguida palavra por palavra lá em Lucas. Mesmo no texto grego, é a mesma ordem das palavras. Já Marcos tem uma redação mais curta, mais dramática. No grego, kai epibalon eklaien, e lançou-se a chorar. Para quem tem o PDF, eu marquei em vermelho essas duas palavras, que é onde está a diferença. Mateus e Lucas, e saindo para fora, chorou amargamente. O detalhe é isso, amargamente. E em Marcos, e lançou-se a chorar. O verbo epibalo, que é utilizado aqui em Marcos, ele significa basicamente lançar. É o ato de você lançar alguma coisa. Então, enquanto Mateus e Lucas preferiam designar o choro de Pedro com um advérbio, que é justamente o que é traduzido como amargamente em português, Marcos evoca uma cena em que Pedro se lança desesperadamente sobre os seus próprios braços para demonstrar o seu profundo arrependimento. Ele procura aqui nos mostrar uma cena em que Pedro, desesperadamente, ele lança o seu rosto sobre os seus braços para chorar copiosamente. E é interessante que essa palavra, ela, a princípio, nem seria adequada para ser utilizada aqui, do ponto de vista da gramática grega. Tanto é que as Bíblias, elas traduziram, na verdade, procurando adaptar. A Almeida Corrigida colocou, e retirando-se dali, chorou. Almeida Corrigida. A Atualizada colocou assim, e caindo em si, desatou a chorar. Tentou captar um pouquinho da dramaticidade colocada no texto grego. Mas a melhor tradução acaba sendo essa mesmo. Lançou-se a chorar. Como se você pudesse ver a cena dele se lançando desesperadamente em cima dos seus próprios braços e, como diz aqui na Atualizada, desatando
a chorar. Aqui não se menciona isso, literalmente, mas pelo episódio descrito, o arrependimento, quando sincero, Deus, ele concede o perdão. Pedro, quando nós analisamos aqui, ele pecou terrivelmente. Pedro, ele negou não uma, nem duas, 3 vezes, e numa negação em que ele chegou mesmo a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus. Foi grave. Mas ainda assim, ele demonstrou o arrependimento quando lembrou que Jesus havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me renegarás. Como está no texto grego. Ou seja, você vai me negar e depois ainda vai confirmar essa negação. E, como nós falamos, o episódio do galo que tem todo esse simbolismo. Um outro detalhe é que esse verbo lançar, ele é um verbo que é não muito comum em todo o Novo Testamento, e no Evangelho de Marcos ele vai aparecer somente mais 3 vezes. Ele aparece lá em Marcos 4:37. O episódio em que Jesus, ele acalma uma tempestade. Então, lá em 4:37, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se lançavam contra o barco. Está assim o texto grego. As ondas se lançavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A outra passagem é Marcos 11:7, em que também aparece esse verbo. Agora, o episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Levaram o jumentinho sobre o qual lançaram as suas vestes, e Jesus o montou. Você vê que na Almeida corrigida coloca o quê? Justamente lançaram, enquanto que na Almeida atualizada puseram. Tá? Então a Almeida corrigida está certa aí na tradução. E finalmente vai aparecer em Marcos 14:46. Marcos 14:46. Então lhe lançaram as mãos e o prenderam. Então notem que esse verbo lançar, ele chama a atenção desse ato físico. Então por isso que é utilizado ali para transmitir essa dramaticidade da descrição do arrependimento de Pedro. Vale a pena também nós analisarmos rapidamente como você tem esse episódio da negação de Pedro nos outros evangelhos. Lá em Mateus 26:69. Ora estava Pedro sentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Então até aqui está praticamente idêntico ao texto de Marcos. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada. Esse é o detalhe que foi acrescentado por Mateus. Em Marcos, dá a entender que é a mesma criada,
Já que em Mateus declara que foi uma outra criada, a qual disse aos que ali estavam, ou seja, aos presentes: esse também estava com Jesus, o Nazareno. É interessante que lá em Marcos, primeiro diz que estava com Jesus, para depois dizer que ele era um galileu. Aqui inverteu. 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Então aqui, já no segundo, já coloca o juramento. Mateus. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, o teu modo de falar, ou seja, o teu sotaque. Então, aí 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então nota a diferença. Ali diz: antes que o galo cante 2 vezes. Aqui só menciona uma vez o galo cantar. Mas de qualquer maneira você tem a tripla negação de Pedro. Então você tem aqui Mateus, ele deu alguns retoques, tem alguns retoques em relação ao relato de Marcos. Agora vamos observar como está em Lucas. Lucas, no capítulo 22, versículo 55, a partir do versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Então, notem que aqui em Mateus, você não tem a menção da questão do fogo, que está ali em Marcos, porque em Marcos diz que eles estavam se aquecendo. Lucas, ele retoma a descrição do fogo. Então o fogo aqui é para que eles possam se aquecer, mas também tem um simbolismo aqui. Pedro, especialmente, ele está precisando aquecer a sua alma, que está esfriando rapidamente. Então, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. É interessante esse detalhe de Lucas. Lucas faz questão de salientar que Pedro tomou lugar junto com eles. É como se Pedro dissesse: eu quero ser um de vocês, não quero mais ser um dos discípulos. Tem esse simbolismo aqui. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Aqui fica idêntico ao de Marcos. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Aqui Lucas acrescentou, ele dizendo: mulher, não o conheço. 58. Pouco depois, vendo o outro. Olha esse detalhe de Lucas. Uma outra pessoa vendo. Então Marcos dá a entender que é a mesma serva. Mateus diz que foi outra serva. E aqui fala de uma outra pessoa que não é identificada. Então Lucas aqui, ele é bem genérico. Vendo o outro, disse: também tu és dos tais, ou um deles. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Aqui ele faz questão de dizer que é um homem. É interessante como Lucas, para Lucas, essa contraposição é importante: mulher e homem. Lucas, ele escreve o seu evangelho para os gregos. Então, esse tipo de comparação é importante para o pensamento grego. Então, negou diante de uma mulher e negou diante de um homem. É a maneira de dizer: negou diante de todos. 59. E tendo passado cerca de 1 hora,
Lucas ele procura ser preciso nessas questões. Em Marcos, diz que um pouco tempo depois, aqui ele foi preciso, passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, Lucas procura ser genérico, não identificar, só identificou a primeira como criada. Depois, são outras pessoas que não são identificadas. Então, 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aqui, Lucas, ele inverteu a ordem. Lá começa dizendo, Pedro começa dizendo, não compreendo o que dizes. Depois ele diz, não sou eu. E aqui vai então mudando essa ordem. Ele começa dizendo que não entende o que dizes. Aqui finaliza. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Agora o 61, que é um detalhe só narrado em Lucas. Nem Marcos e nem Mateus colocam esse detalhe. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Aí o 62, igualzinho como está em Mateus. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nesses trechos, verdadeiramente, as pessoas dizendo, eles sabiam que ele era... Exatamente. Lucas, ele é mais categórico. Lucas, ele é mais categórico. Um outro detalhe interessante é que o Senhor Jesus já estava... Aqui, Lucas diz que passou cerca de 1 hora. Então, Jesus já estava sendo julgado. Já estava lá dentro do sinédrio sendo julgado. Mas Lucas diz que, de alguma forma, Jesus conseguiu ver Pedro lá de dentro e fitou exatamente no momento em que ele fez a terceira negação. E quando ele fixou os olhos em Pedro, é que ele se lembrou da palavra que ele lhe dissera. É interessante esse detalhe dado por Lucas. Você pode se perguntar, mas como Jesus conseguia fixar os olhos em Pedro, se provavelmente as portas estavam fechadas, estavam trancadas para julgar Jesus, haveria uma janela pela qual Jesus conseguiu ver Pedro? Esse detalhe não é importante para Lucas. O que é importante é, seja como for, Jesus conseguiu ver Pedro. Essa mensagem é para nós. Hoje, Jesus nos vê quando nós estamos negando, quando nós estamos o confessando, Jesus nos vê. É isso que Lucas quer chamar a atenção. Não adianta nós nos perguntarmos aqui, como Jesus conseguiu ver Pedro? Porque aí você conjectura, as portas do sinédrio estavam trancadas, eles estavam do lado de fora, estavam no pátio, eles estavam provavelmente trancados lá no sinédrio, haveria uma janela, as portas estariam abertas. O Evangelho não entra nesse detalhe. O importante aqui é que Jesus fixou os olhos em Pedro no exato momento em que ele negou pela terceira vez. Esse aqui é o detalhe importante. E finalizando, vamos ver como está lá em João. João 18:15. E aqui é interessante perceber como cada evangelho ele vai construindo, tirando e colocando um detalhe.
Olha aqui, João 18,15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Esse discípulo que está acompanhando Pedro, notem que ele não é descrito lá nos outros evangelhos, só que alguns comentaristas dizem que é o próprio João. Mas como ele não é descrito aqui, esse discípulo representa exatamente cada um de nós. Porque é esse discípulo que resolve não ficar do lado de fora. Ele entra com Jesus. Porque aquele que é discípulo, ele vai com Jesus até o fim. 16. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. João, aqui o evangelho de João, estaria explicando que na verdade Pedro ficou mais próximo e assim poderia até mesmo acompanhar o julgamento. Como se estivesse até explicando de que maneira Jesus conseguiu ver Pedro lá, como está narrado em Lucas. Mas veja que a mesma pergunta que nos outros evangelhos é colocada. Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Olha de novo a importância da descrição desse braseiro, né, para aquecer as pessoas. Pedro estava no meio deles aquentando-se também. Aí a interrupção do versículo 19 até o 24, Anás interrogando Jesus, aí volta no 25. Então João ele resolveu quebrar a negação de Pedro, inserindo aí no meio o interrogatório de Anás. Agora aqui, João 18, versículo 25 ao 27. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Aí no 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Olha aqui o outro detalhe mencionado no Evangelho de João. O terceiro a perguntar, e a pergunta é diferente, não te vi eu no jardim com ele, é parente daquele a quem Pedro tinha arrancado a orelha. E que no Evangelho de João, nos outros evangelhos, o episódio de Pedro decepando a orelha do servo, sequer o nome dele é mencionado. Apenas diz que um teve a orelha decepada. Já o Evangelho de João, ele especifica que o nome desse era Malco. E aqui diz que o terceiro que faz a pergunta, e que a pergunta na verdade era, não te vi eu no jardim com ele, era parente desse que teve a orelha decepada. De qualquer forma, no 27, de novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Olha o detalhe interessante. Somente Marcos aqui conta que o galo cantou 2 vezes. Só Marcos. Todos os outros falam apenas de um momento do galo cantando. Amém? Que Deus abençoe. Na próxima sexta-feira, então, estaremos encerrando esse estudo dentro do Evangelho de Marcos. Só que agora eu vou retornar à parte central desta última sessão. Essa última sessão dividida em 3 partes, como a parte central sempre é a mais importante, eu deixei a parte central por último. Então vamos analisar na próxima sexta-feira. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este estudo,
Abençoa também a cada lar alcançado por esta transmissão, todos aqueles que também têm pedidos de oração, tanto aqueles que colocam seus pedidos aqui, Senhor, postando na página, como aqueles que, mesmo sem postarem os seus pedidos, mas têm seus pedidos, têm suas necessidades, uma porta de emprego, um problema de saúde. Pai querido, que desde os altos céus a tua resposta venha, Senhor, para cada um desses. Todos esses que necessitam possam ter a tua mão a auxiliar e abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.